Meus queridos, Pai do Senhor, que Deus abençoe a todos. Estou aqui para mais uma meditação da Palavra de Deus com vocês. Aprender um pouco da Palavra do Senhor, isso me faz mais fortificado, bem. E eu tenho certeza que não só para mim esse benefício, mas para todos os ouvintes da Palavra de Deus. Existem muitas dúvidas no meio evangélico hoje. Muitas pessoas com dúvida do que realmente o Espírito Santo. O que é ter Espírito Santo? Será que essa pessoa está desta e desta forma? Ela está atraindo pessoas para o reino dos céus ou para o reino das trevas? Só que essa pessoa, ela pronuncia que ela é cheia de Deus. Ela fala em línguas estranhas. Ela prega, ela louva. Ela faz qualquer, vamos dizer assim, trabalho dentro da casa de Deus. Mas dentro da palavra, quais são as evidências reais? O que realmente é uma pessoa ser cheia do Espírito Santo? E eu queria aqui, para tanto, deixar quatro argumentos apenas, para você identificar uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus. Não é só falar que a pessoa tem o Espírito Santo. Não é só abrir uma igreja. Não é só ser um pastor. Não é só ser uma missionária. Não é só ser um diácono que te torna... não é só ser membro também do corpo de Cristo que te torna sendo cheio do Espírito Santo de Deus. A Bíblia menciona, por exemplo, alguns discípulos que foram ganhados por outros discípulos e pregavam a toda criatura. E chegou um tempo que uns discípulos, que era Pedro e alguns outros, teve que orar para eles ser cheios do Espírito Santo de Deus. Porque uma coisa é você conhecer e falar, nossa, que Jesus maravilhoso, eu vou anunciar. Eles anunciaram. Mas ser cheio do Espírito Santo, aí é a parte de comunhão com Deus. É a parte de não só falar, mas de sentir Ele dentro de você. Esse é um dos tópicos de ser cheios do Espírito Santo. Extra. Dentro da palavra de Deus, uma pessoa sendo cheia do Espírito Santo, eu estava aqui estudando, e eu achei, por exemplo, Davi. Em 1 Samuel capítulo 17, Davi era um homem legítimo em questão de Espírito Santo. Não tem como um homem pequeno, menor de todos os seus irmãos, não era rei, era ungido, mas não tinha assumido ainda o cargo, e ele enfrentou aquele monstro, aquele homem gigante, que nenhum teve coragem de enfrentar, que tinha capacidade física. Então, uma das evidências mais notória para mim de uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus é uma pessoa ousadia. Uma pessoa que fala a verdade, independente se alguns vão gostar ou se alguns não vão gostar. É uma pessoa que prega a verdade da palavra de Deus, que vive a verdade, que pronuncia essa verdade. E se alguém bater de contra isso, a palavra de Deus ela vai perseverar, porque você vai ser ousado no Espírito Santo. Eu não posso ter medo do gigante. Eu não posso ter medo se a igreja vai me aceitar como pregador. Eu mesmo muito de agenda diminuiu. Porque a gente tem que pregar a verdade, irmãos. Nós temos que ter uma maturidade espiritual para viver e pregar a verdade. Vamos parar com essas mentiras. E para isso, Deus precisa levantar pessoas ousadas. Deus levantou Davi. É um dos frutos do Espírito, ousadia. Amém? Isso é ser cheio do Espírito Santo. Um outro tópico interessante, nós já citamos aqui 1 Samuel capítulo 17,
Outro tópico interessante que me chama muita atenção, e isso aqui vai doer em muitos, é o testemunho. Diácono Paulo, eu sou cheio do Espírito Santo, negócio que o pessoal fala, até o tutano, até a tampa da panela. Mas a minha vida está totalmente distorcida. Eu não honro o meu casamento. Eu maltrato os meus filhos. Eu sou uma vergonha onde eu passo. Um mentiroso, um caloteiro. E eu sou cheio do Espírito Santo. Há algo de errado nisso. Há algo de errado nisso. E o povo de Deus que está na igreja não pode ser idólatra. Adorar estes, sendo que está na cara que eles não têm nada de Deus. E tudo que eles falar é idolatria de si próprio. Porque uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela tem testemunho de vida. Quantos homens que eu conheço, quantas mulheres que eu conheço, que está longe de Deus, longe do Espírito Santo, e não julgando, mas a própria vida dela é um desastre. Mas só que quando vai pregar, ela prega sobre o Espírito Santo. As pessoas falam sobre o Espírito Santo. Eu sou cheia. E uma das evidências da Bíblia, que está narrada em 2 Reis, capítulo 4, versículo de 8 ao 32. O que é ser cheio do Espírito Santo? Um homem cheio de Deus, ele é percebido. Todos percebem que tem algo diferente. A Bíblia diz em 2 Reis, capítulo 4, versículo de 8 ao 32, que Eliseu estava caminhando, pregando, ia para um lado, pregava para o outro, passava de frente de uma casa de uma mulher. E aí ela olha para o marido dela e falou: olha, está passando ali um homem de Deus. Já que ele passa para um lado e para o outro, vamos hospedar ele aqui em casa, marido? O marido dela concordou, porque eu imagino que é uma alegria, tanto para ela como para o esposo dela, receber uma pessoa cheia de Deus, aleluia, receber uma pessoa cheia do Espírito Santo, a alegria. A Bíblia diz que Jesus diz, aonde vocês pisar a planta dos seus pés é abençoado. Então ser cheio do Espírito Santo é você ter um testemunho de vida para com todos. A Bíblia diz: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Então o segundo tópico que eu quero tratar com os irmãos é testemunho de vida. E o testemunho de vida ganha mais do que qualquer tipo de pregação. O jeito que você trata a sua esposa, o jeito que você é um bom marido ou um péssimo marido dentro da sua casa, no seu trabalho, aonde for, demonstra o seu testemunho. Outro tópico interessante: ganhar almas. Quem é cheio do Espírito Santo de Deus faz como Marcos capítulo 16, versículo 20. Em Marcos 16, 15, Jesus dá uma ordenança. Em Marcos 16, 20, no versículo 19, Jesus dá uma ordenança: ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. No versículo 20, eles pegam aquele ensinamento e vai pregar a toda criatura, ganhando almas. Então, quem tem evidências claras do Espírito Santo tem sede por ganhar almas, ama falar de Jesus, amam trazer pessoas para a casa do Senhor. Se você não tem nenhuma dessas três evidências, ainda você não é batizado com o Espírito Santo de Deus. Se você não consegue ter ousadia para falar do amor de Deus, independente de qual é o seu dom, independente de qual é o seu talento, se você não tem um testemunho de vida, e se você não consegue ganhar almas para Jesus, você não tem evidência do Espírito. Outro tópico interessante que me chama muita atenção: você ser conhecido como homem de Deus, não só na igreja, mas por Deus em primeiro lugar, e pelos próprios demônios que têm que te respeitar como homem de Deus. Aconteceu isso em Atos capítulo 19.
Um homem queria expulsar demônio, e o demônio falou: ei, eu conheço um homem de Deus, Paulo, eu conheço outros homens de Deus, como Barnabé, eu conheço Jesus, mas quem é vós? E a Bíblia diz que o espírito demônio que estava naquela pessoa bateu naqueles dois homens que tentaram expulsar. Então é importante a gente não sermos crentes falsos, não sermos pessoas mentirosas, principalmente na casa do Senhor. Porque quem vai levar nós para o céu não é aqueles que batem palma depois da pregação, não é aqueles que dizem glória a Deus quando você está louvando. Quem vai te levar para o céu é aquele que conhece você por dentro. Então, os tópicos interessantes como evidências do Espírito Santo: pessoas que receberam o avivamento de Deus, pessoas que receberam algo da parte de Deus e não conseguem ficar paradas. A primeira coisa que ela tem é ousadia. A segunda coisa que ela tem é testemunho. A terceira coisa que ela tem é ganhar almas. E a quarta coisa que ela tem é sempre ser conhecida no campo espiritual. Sempre. Lá vai um homem de Deus, está passando um homem de Deus. Amém? Deus abençoe você. Um abraço para todos em nome de Jesus.